Muito bem, sejam bem-vindas ao nosso workshop de braços. Essa é a nossa primeira aula e é uma aula gratuita para que todos vocês tenham um pouquinho de acesso de como funciona a minha lógica para estudar braços, para ver se você gosta, quer aprender mais e, se quiser se aprofundar mais, entrar para o curso intensivo. O curso intensivo vão ser 3 encontros ao vivo, sempre às terças-feiras, às 18h30. Mas as aulas ficam gravadas para você treinar quando quiser. Bom, dentro deste curso a gente vai abordar vários temas. Nós não vamos só trabalhar braço em si, mas colocar o braço na prática. Por exemplo, como usar variados braços em deslocamentos, variados braços numa percussão, diferentes tipos de braço dependendo do estilo que você está dançando, como trazer mais suavidade, sinuosidade, tônus musculares, enfim. Vão ter muitos temas que nós vamos trabalhar. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o beabá, sabe? Aquela essência, aquilo que está por trás de tudo, o início de tudo. Como eu posiciono o meu braço? Qual é a melhor forma de fazer as movimentações mais básicas? E 4 formas de fazer essas movimentações que vão abrir horizontes para um leque de possibilidades. Então, nós vamos começar agora. Bom, primeira coisa, vamos pensar sobre os posicionamentos. Não tem como falar de braços sem dar uma olhadinha para os pés e para a base das pernas, tá? Então a gente vai trabalhar em andeor, que é esse pezinho levemente virado para fora, desenhando um V no chão. Com essa movimentação a gente tem uma amplitude maior do quadril e, consequentemente, uma postura mais elegante para dançar. Os braços vão ficar na lateral do corpo e eu vou trazer levemente para o cotovelo para fora. Tem que ser de leve, porque se eu trazer ele e deixar ficar muito pontudo, eu vou fazer um formato de triângulo. E a minha intenção é deixar tudo mais arredondado. O arredondado traz sinuosidade para o movimento. E tudo que é mais delicado, ele tem curvas. O que é mais estático é reto. Então vamos tentar trazer mais curvas para os braços do que uma reta. Mas é claro que existem momentos que cabem movimentos mais impactantes de braços. E aí sim, quando for esse momento, aí sim a gente vai trazer retas. Mas por enquanto vamos pensar na sinuosidade, que é o mais complicadinho. Então vamos lá. Então, bracinho ao lado, pezinho da frente eu vou deixar na meia ponta ou ponta, né? Porque você se sente mais confortável. E na lateral eu vou dar uma leve puxadinha, ok? Quando vocês forem fazer os braços em movimentação, a gente tem que tomar cuidado para onde vai a intenção no que está puxando. Se eu puxar muito pela munheca, eu vou quebrar a articulação. Se eu quebrar muito aqui também o cotovelo, também eu vou quebrar muito a articulação. Se eu trouxer muitos ombros, também vai dar esse aspecto de peso. Então, tenta imaginar que você está segurando uma bola de pilates, aquelas bem grandonas, e que você precisa subir junto com ela, porque assim eu vou conseguir manter uma linha contínua do meu braço, em que a sinuosidade ela não tem quebras. Então, eu vou subir levemente e vou posicionar o meu braço na altura dos ombros. Quando eu posicionar aqui, também vamos prestar atenção que o meu braço não fica totalmente esticado, tá? Eu vou dar uma leve dobradinha do cotovelo para baixo. E aqui tem um encaixe para essa bola novamente. Então, tem uma leve curvinha para cima, tá? Quando eu tô com o braço dessa forma, eu consigo ver ele de forma panorâmica. Então, ele não está alinhado com o meu ombro a ponto de que eu não consiga ver. Ele está um pouquinho mais para frente e eu consigo visualizar. Quando eu trago a posição para cima, eu também vou tentar trazer essa sinuosidade, deixando tudo mais arredondado. Se eu abaixo um pouco o cotovelo, já vai trazer essa pontinha aqui, ó. Então ela já dá aquela tirada da delicadeza. Então eu vou deixar também
projetado um pouquinho para frente de uma forma que eu consiga ver de forma panorâmica e sinuosa. Então, esses são os nossos posicionamentos de braços simples usando as laterais. Tá? Outro que a gente também pode usar é quando levanta apenas um braço. É sempre o braço da perna de base. E o que é a perna de base? A perna onde está o nosso peso. Então, no caso, eu estou usando a esquerda e o meu braço esquerdo pode subir. Sempre aonde está meu peso, é o braço que sobe. Percebam que aqui também tem uma leve dobradinha do cotovelo. Ele não fica totalmente esticado, ele fica levemente dobrado. A palma da mão virada para dentro, dedos sempre juntinhos, tá? O outro pode fazer os mesmos posicionamentos. Lateral, lateral mais alta, diagonal, frente, ou os dois juntos, os dois abertos e os dois embaixo. Se eu trocar a posição da perna de base, eu troco também o meu braço de base que vai levantar, no caso agora o direito. Também trazendo essa sinuosidade aqui, sem esticar totalmente. Então ele pode ficar aqui embaixo, o outro na lateral, na diagonal, na frente, os dois em cima, os dois abertos e os dois embaixo. Outro detalhe que não pode, gente, esquecer é o aspecto das mãos. As mãos elas têm um papel fundamental para deixar o movimento mais bonito ou menos bonito. Cuidado, porque às vezes as pessoas têm mania de deixar os dedos muito abertos. Com isso, dá uma tensionada e tem grande chance também de quebrar aqui a muñeca, tá? Evita. Vamos deixar os dedinhos sempre juntinhos para ficar mais leve, tá? Já reparou por que me dá uma tchau de mãozinha fechada? Os dedinhos estão sempre assim, ó, tudo fechadinho, porque traz delicadeza, tá bom? É claro que a gente pode até usar uma mão espalmada ou uma mão fechada, quando você quiser fazer uma interpretação da música, tá? Se a letra da música tiver algum impacto, ou ela quer trazer alguma dor, algum sentimento, aí a gente fecha as mãos ou abre as mãos. Mas calma, que vai ter um capítulo só disso lá dentro do curso, só falando de mãos e o poder que essas mãos têm. Mas por enquanto, vamos manter os dedinhos fechadinhos. E caso você perceba que você tem o vício de deixar os dedos mais espalmados, o que você pode fazer? Colocar uma xuxinha de cabelo sempre que for dançar, fechando todos os dedinhos, tá? E assim, aos pouquinhos, você vai mandar uma mensagem para o cérebro que não é para abrir os dedos. Então, você vai condicionar o seu corpo a fechar e quando você menos esperar, eles já estão bem mais delicados, ok? Então, muito bem. Agora eu vou falar de 4 possibilidades de braços que abrem o leque para muita imaginação e muita criatividade. São 4 formas de trabalhar os braços. A primeira, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma metáfora. Vamos imaginar que os nossos braços é como se fosse um trenzinho. Ele tem um lugar certo por onde ele vai passar, ok? Então, se eu passar por outro lado, fora do trilho, é como se eu estivesse rasgando a grama, cortando árvore, é como se eu estivesse desmatando tudo. Então eu vou fazer com que o meu braço passe pelos trilhos corretos. Quais são esses trilhos? São as esferas por onde o meu braço pode passar, tá? Então a gente tem aqui as esferas laterais. Nós temos as esferas diagonais, que são as diagonais frente, que é um pouquinho mais fechado que a lateral, né? Aqui eu já faço um pouquinho mais fechado. Temos a esfera frontal. Temos a esfera diagonal fundo, que já é um pouco mais profunda, né? A lateral ela só tá aqui. Quando eu jogo na diagonal fundo, ó, ela já vem mais profunda, para uma música mais dramática, que esteja pedindo mais intensidade, ok? E temos também a posterior, só que a posterior é impossível ir com os dois braços juntos, porque fisicamente não é possível mesmo. Então, nesse caso, a gente usaria uma mão unilateral, ok? Que sobe lá atrás ou desce. Então, temos a primeira possibilidade é o seguinte, é quando o meu trenzinho vai por um trilho e
voltam pelo mesmo trilho. Pensar em trilho é um pouco fora da nossa realidade, porque a gente praticamente não anda de trem, né, gente? Vamos pensar que somos carros que precisam andar por avenidas. Então, se eu sou um carro, eu vou pela Avenida X e volto pela Avenida X. Então, essa é a primeira possibilidade e é mais ou menos o que as alunos aprendem nas primeiras aulas. Então, agora eu vou pela Avenida Y e volto pela Avenida Y. Eu vou pela Avenida Z e volto pela Avenida Z. Ou seja, eu vou e volto pela mesma esfera, com os dois braços indo e voltando, do mesmo jeito, no mesmo tempo, na mesma avenida. Conseguiu entender? Então essa é a primeira possibilidade. Com os dois braços fazem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo. A segunda possibilidade é quando eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou por uma avenida e vou voltar por outra. Por exemplo, eu vou vir por dentro numa avenida B e vou voltar pela avenida X. Entende? Então eu subo por uma esfera e abro em outra. Por exemplo, eu vim aqui na frente. Eu subo por uma esfera e termino em outra. Eu vou pela diagonal e termino na lateral. Então, nessas possibilidades, eu estou indo por um lado e voltando por outro. Os dois braços estão trabalhando juntos, fazendo exatamente a mesma coisa e no mesmo tempo. Conseguiu entender? A única diferença dessa segunda possibilidade é que na primeira eu vou e volto pela mesma avenida. E na segunda eu já vou por uma avenida e volto por outra. Deu para entender um pouquinho? Então vamos à terceira possibilidade. A terceira é muito parecida com essa. Eu vou por uma avenida, volto por outra, mas em tempos diferentes, tá? Então, primeiro eu vou sair com a direita de dentro para fora, pela lateral. E quando essa estiver vindo, a outra vai subindo, de dentro para lateral, de dentro para lateral. Elas estão fazendo a mesma coisa? Sim, elas estão fazendo a mesma coisa, só que em tempos diferentes, tá? Eu posso fazer outra combinação. Por exemplo, eu quero usar uma diagonal e uma lateral. Diagonal e lateral. E aí eu vou fazendo isso, ó, em tempos diferentes, mas ambas estão fazendo a mesma coisa. A única diferença é que uma começa um pouquinho na frente da outra, tá? Ok? Mais uma combinação aqui. Eu vou pela frente e desço pela lateral. Vou na frente, desço pela lateral. Vou na frente, desço pela lateral. E aí eu começo a fazer ela um pouquinho mais contínua. Outro exemplo deste, gente, é a remada. A remada é essa possibilidade, olha, em que um vai na frente, ele sobe pela esfera da frente e desce pela esfera posterior. Para dar certo, para virar uma remada, eles estão exatamente um lado oposto do outro, né? Ó. Então, um está na frente, um está atrás, um está em cima, um está embaixo, um está na frente, um está atrás. E aí eu vou trabalhando as duas movimentações em tempos diferentes. Conseguiu entender? Então, essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade é quando um braço vai por um lado, volta por outra avenida, e o outro vai por outra avenida e volta por outra avenida. Eles estão completamente separados em lugares diferentes da cidade. Um está no centro, o outro está lá no sul. Consegue entender? Então, ó, é como se fosse o seguinte. Um lado vai fazer de lado para frente, enquanto o outro vai vir de dentro para a diagonal. Um exemplo. Então, de lado para frente e a outra de dentro para a diagonal. E lado, frente, dentro e diagonal, em tempos diferentes. Então aí fica tudo muito mais complexo. Isso tudo eu estou te ensinando o funcionamento dos braços. Só que tem muita coisa interligada nisso tudo, que é a nossa pose.
o nosso ângulo. Então, que pose que eu estou usando? Que ângulo eu estou usando? Estou usando uma diagonal? Porque tudo isso é relativo, isso tem muito a ver como vai ficar a nossa movimentação. Se eu pegar, por exemplo, e fazer essa movimentação aqui, ó, que eu subo lá de trás e desço meu braço na frente, de frente ela tem uma cara. Se eu fizer a mesma movimentação de lado, ela vai ter outra cara, ela vai ter outra visibilidade. Então tem muito a ver de como eu vou usar todas essas movimentações e como eu vou fazer as trocas de peso e oscilações. Então, aonde eu ponho o meu peso? Eu tô para cima, eu tô para baixo. No quesito, eu estou dizendo de projeções mesmo. Eu posso subir na minha ponta, eu posso projetar meu corpo para frente, mas tudo pensando no que está combinando com o que o meu braço está fazendo, tá? Então, eu vou te dar um exemplo simples de uma sequência que vai fazer um pouco de sentido para você. Então, vamos pensar o seguinte: estou aqui em diagonal, pezinho em andeor, ponta de pé, e agora eu vou fazer um movimento que vou subir por dentro, pensando na segunda possibilidade. Então, os dois braços vão fazer iguais. Vai subir por dentro e vai abrir na lateral, ok? Só que quando eu fizer isso, ó, subiu, eu tô com essa pose, então uma pose mais alongada, ó, alongada. Quando eu abrir os meus braços, eu vou abrir também as pernas montando uma outra pose. Não teve uma mudança de ângulo e nem de peso, mas teve uma mudança de pose, consegue entender? Ó? De dentro, abriu. Aí, a perna que está aberta na lateral, eu vou cruzar e pôr o peso nela. Então, tem agora uma troca tanto de peso quanto de ângulo. E eu vou juntar os dois braços juntos na frente. Vou cruzar. E quando eu cruzar, a mesma braço da mesma perna que vai cruzar, vai passar por dentro, vai parar de lado e vai jogar aqui. Ok? Novamente. Só que para você visualizar, se eu fizesse a mesma sequência usando só braços, ficaria assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente. E 1, 2, 3, 4 na frente, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou colocar essas mudanças de ângulo, de peso, para vocês verem a diferença. Gente, pera aí rapidinho. Quando eu gravei essa aula, exatamente nesse momento, o meu celular acabou a bateria. E aí, eu não tive condições de carregar naquele momento, ele estava com um probleminha para carregar também. Mas agora, eu vou continuar aquela aula de onde parou, ok? Então vamos lá, corta para hoje. Muito bem, então vamos fazer a sequência agora com a transferência de peso e de ângulo. Então a gente vai começar puxando o braço para por dentro, abre virando o corpinho diagonal, joga na frente, passa virando e puxa o braço e descendo ele na parte frontal, porém no ângulo de lado. Mais uma vez. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. E aí, gostaram? Não deu toda uma diferençazinha? Bom, agora eu vou dar um exemplo de sinuosos. Como que a gente pode deixar os sinuosos mais incrementados? Bom, primeiramente, eu tenho mais ou menos uma lógica que é o seguinte: se eu mudei algo no meu quadril, eu preciso mudar o meu posicionamento de braços, ou eu preciso mudar o ângulo, ou eu preciso mudar alguma coisa aqui no meu tronco, para mostrar que aqui embaixo também houve uma mudança. Para gente que dança do ventre,
fica muito nítido para nós quando a gente está fazendo um 8 maia para cima, um 8 maia para baixo, um redondo, uma moeda. Para nós fica muito nítido. Mas para uma pessoa que é leiga, ele não consegue visualizar muito bem que houve uma mudança, por exemplo, de um 8 para cima e um 8 para baixo. Fica um pouco confuso. Então, quando a gente muda também o que está acontecendo aqui em cima de alguma forma, é como se eu trouxesse um pouco de nitidez para essa pessoa que está assistindo, que é leiga e não entende nada. É como se eu estivesse mostrando para ela que realmente houve uma mudança. Isso também serve para mostrar, por exemplo, numa direção de redondo. Se eu estou fazendo um redondo para um lado e de repente eu paro para fazer para o outro, uma pessoa leiga não consegue identificar que houve uma mudança. Então, por exemplo, a gente poderia trazer braços indicando para onde essa movimentação está indo, e ao mudar a direção do círculo, por exemplo, no sentido anti-horário, eu troco o braço, porque isso traria mais nitidez para quem está assistindo. Consegue entender? Ok, muito básico, muito óbvio, e esses exemplos são realmente básicos e óbvios para você começar a entender um pouquinho do que eu posso fazer às vezes com coisa muito simples de braço para deixar sua dança mais rica. Mas agora vamos para um movimento aqui sinuoso, uma sequência bem legal, que vai ilustrar um pouquinho disso que eu estou falando. A gente vai começar com um peso na perna direita, depois eu vou fazer de costas também, caso vocês precisem desse ângulo, né? Tem algumas alunas que precisam que eu vire de costas para que elas consigam entender. Mas o meu peso está na perna direita, eu vou subir o 8 maia para cima, tá? Eu mantenho sempre os pés em andeor, porque eu consigo trazer mais amplitude para o movimento. E eu aconselho que você também tente fazer, tá bom? Então eu vou começar com o peso na perna direita, fazendo um 8 maia para cima. Quando eu fizer este 8, o meu posicionamento de braços vai estar para baixo, com o cotovelinho virado para fora, conforme eu expliquei para vocês lá no início da aula. Eu vou subir e vou completar apenas um 8, ok? Então, meu peso ele foi e voltou de baixo para cima, de baixo para cima. Mais uma vez. 1 e 2. Muito bem. Acabei de fazer este 8 e agora o peso voltou para a perna direita. Então, eu vou aproveitar que o peso está aqui e há uma ligação em que eu posso transferir para um redondo. Então, eu vou arredondar para frente e ao arredondar, eu vou abrir os braços, ok? Então, eu vou arredondar abrindo os braços e terminei. Ou seja, o meu redondo foi, passou lá pela perna esquerda e voltou para a direita. Tudo bem? Quando eu terminar isso, eu vou começar agora fazendo um 8 para baixo pela perna esquerda, que está livre de peso. E eu preciso da perna livre de peso para começar a fazer este 8 para baixo, né? Então, ó, para baixo, ok? Quando eu fizer essa movimentação, meus braços que estavam abertos para fazer o redondo, vai fechar em cima, para baixo, e depois eu vou abrir novamente para fechar com mais um redondo, redondo e redondo. Ou seja, vai ser um 8 maia para cima, um redondo, um 8 maia para baixo e um redondo. E os braços, cada vez que eu fizer um sinuoso, ele vai mudar de posição. Então, a primeira posição ele está embaixo, 1, 2, abriu, 3, 4, lá em cima, 5, 6, abriu, 7, 8, desceu para começar tudo de novo, ok? Então, o que acontece? Para quem está assistindo e não entende nada de dança do ventre, se a gente fizesse apenas os movimentos de quadril, nós faríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os mesmos movimentos, mas ficou uma dança muito estática. E quem não entende nada não consegue visualizar. Para ele a gente está fazendo algo mais ou menos assim, mexendo no quadril de alguma forma.
ok? E quando eu trago os braços, olha só que diferença que faz. Parece que fica dançante, que fica dinâmico, que fica gostoso de ser assistido. Ó, 1, 2 e 3, 4 lá em cima, 5, 6, abriu, 7, 8 e fechou, ok? Outro exemplo que eu vou dar para você é de deslocamento, bem simples também. Eu vou começar cruzando a perna na frente, cruza, descruza, cruza atrás e fecha. Ombro, ombro, camelo. Quando eu estiver fazendo o passo grego, eu vou simplesmente abrir os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O simples fato de eu mudar enquanto eu estiver fazendo o deslocamento e quando eu estiver posicionado, também traz muito mais nitidez. Também deixa a dança muito mais gostosa. Então, agora eu vou passar tudo isso para vocês numa música. Lembrando, vamos dar uma recapitulada em todas essas sequências. Braço lá em cima, abriu na diagonal, joga lá na frente, vira, joga o braço. Traz o peso para cá, na esquerda e 1, 2, abriu, 3, 4, lá em cima, 5, 6, abriu, 7, 8, deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o que eu faço? A cada movimento, a cada deslocamento, a cada mudança de ângulo, eu vou trazer braços diferentes. Por enquanto, eu usei esses braços de forma leve. Perceba que todos os movimentos que eu faço, eu vou tentar trazer um círculo, né, um arredondado para os braços, para que ele tenha acabamento, delicadeza. Nas próximas aulas, no curso intensivo de braços, se você está aqui assistindo essa aula ainda, não deixe de fazer, a gente vai conseguir ver variados braços para deslocamentos, sequências criativas, o uso das mãos, como eu posso agregar com as mãos, deixando tudo mais potente, mais forte, ou mais suave, mais malemolente, tá? Então, assim, o curso ele é bastante intenso e vai trazer mais nitidez para vocês. Mas essa aula, ela é gratuita, ela é para todo mundo e é realmente para abrir um pouco seus horizontes em relação aos braços e como eu posso, de forma muito simples e singela, usando os meus movimentos básicos, deixar uma dança muito mais criativa e dinâmica. Vamos na música? Como eu disse, é o beabá, né? É o início de tudo, um pouco da essência de como eu trabalho com os braços. Eu acho que braços não existe uma verdade absoluta. Tem muitas bailarinas que trabalham os braços de forma muito diferentes. Eu tinha muita dificuldade, eu era uma bailarina que dançava muito com quadril e os meus braços eram um pouco dançantes. E eu estudei bastante e nessa caminhada em busca, né, de conhecimento em relação aos braços, eu notei que muitas pessoas trabalham de forma diferente. Então, o bacana é você pegar aquilo que serve para você e ir moldando na sua dança, moldando na sua personalidade, no seu jeitinho de dançar. Espero que a aula de hoje tenha clareado um pouco a sua cabeça, a sua criatividade e um pouco da essência de como eu trabalho com os braços. Mas se você precisar de um pouco mais de ajuda e quiser ter um aprofundamento maior, um curso, um feedback, entra para o meu curso de braços intensivo, que vai começar agora no dia 12 de setembro. Se você está assistindo essa aula, por acaso,
depois dele ter acontecido, não tem problema, as aulas vão ficar gravadas. Elas são ao vivo, online, e também ficam gravadas para quem pode ou não estar presente, tá? E você consegue adquirir em qualquer momento, tá bom? Então, se você quiser, tiver interesse para fazer esse curso, ter essas aulas, entre em contato comigo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, inclusive a música que a gente usou para a aula, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima!